Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você irá chamá-lo de destino. Carl Jung. Imagine isto. O som do despertador te arranca de um sono que não descansou. E antes mesmo de abrir os olhos, você sente o peso. O peso do dia que ainda nem começou. O peso das expectativas, as suas, as dos outros, as que você nem sabe mais de onde vieram. Você se levanta e o corpo se move por um hábito antigo, uma memória de quem você costumava ser. O café te dá a ilusão de clareza, mas é uma clareza frágil, nervosa. Cada tarefa, cada e-mail, cada notificação não é um item numa lista. É um grão de areia a mais sendo despejado na sua alma. Você sorri nas reuniões. Você concorda com a cabeça nas conversas. Você entrega o que é pedido. Mas por dentro há um silêncio ensurdecedor. Um deserto. A energia que te movia não está mais lá. Foi substituída por uma força de vontade pálida, uma disciplina que se alimenta do seu próprio futuro. Chega a noite e você não sente a satisfação do dever cumprido. Você só sente o alívio temporário de uma trégua antes da batalha do dia seguinte. Você rola pela tela do celular buscando uma distração, qualquer coisa que silencie o zumbido baixo e constante da sua própria exaustão. E você se pergunta, numa voz que mal ousa escutar, é só isso? Você se diz que precisa de férias, de mais disciplina, de um novo método de produtividade. Você se trata como uma máquina com defeito que precisa de um ajuste técnico. Mas e se este cansaço não for um inimigo a ser derrotado? E se ele for um mensageiro brutal, desesperado, que viajou das profundezas do seu ser para te entregar a notícia mais importante da sua vida? Você se culpa, não é? Em algum lugar silencioso e cruel da sua mente, uma voz sussurra que o problema é você, que você é preguiçoso, indisciplinado, que não está se esforçando o suficiente, que se você apenas otimizasse sua manhã ou aplicasse aquele novo método de produtividade, tudo se encaixaria. Essa é a grande mentira. É a armadilha mais perversa da nossa era. E o filósofo Byung-Chul Han, um verdadeiro médico da alma moderna, nos deu o diagnóstico. Nós vivemos na sociedade do desempenho. Antigamente, a sociedade nos disciplinava com proibições, com um "você não deve". Era uma opressão clara, vinda de fora. Mas hoje, a tirania é muito mais sutil. Ela não diz "não deve". Ela sussurra: você pode. Você pode ser o que quiser. Você pode empreender. Você pode otimizar cada segundo da sua vida. O que parece um hino à liberdade, na verdade se torna nossa própria jaula. Porque se você pode tudo, a responsabilidade pelo fracasso é inteiramente sua. Não há mais um inimigo externo. O carrasco e a vítima agora moram na mesma mente. Nós nos tornamos os exploradores de nós mesmos. Nós nos transformamos em empresários do nosso próprio eu, otimizando, performando, monetizando cada aspecto da nossa existência até que não sobre mais espaço para simplesmente ser. O descanso precisa ser produtivo. O hobby precisa virar conteúdo. A amizade precisa ser networking. E o resultado lógico dessa autoexploração infinita não é a realização, é o colapso. O burnout não é um bug no sistema. Ele é a consequência natural de um sistema que exige que você se consuma por completo. Mas isso só explica o como, não explica o porquê. Por que dói tanto se a cultura lá fora nos empurra para o abismo? Por que a queda parece uma traição tão pessoal, tão íntima? Por que ela se sente menos como um problema de agenda e mais como uma falência da alma? A pergunta, por que dói tanto, é a chave. Porque a resposta nos leva para além da sociologia e nos joga nos braços da psicologia profunda. Para encontrar a raiz dessa dor, precisamos de um guia que não tenha medo do escuro. Um homem que mergulhou no próprio caos para emergir com um mapa da alma humana. Carl Jung. Jung não era um mero teórico. Ele mesmo viveu uma crise avassaladora, uma confrontação com o inconsciente que quase o destruiu.
E foi nessa escuridão que ele entendeu a anatomia da nossa angústia. Para Jung, nós não somos uma unidade, somos uma dualidade. Existe o nosso ego, o eu que conhecemos, o gerente da nossa vida, o que busca aprovação, o que constrói a carreira e paga as contas. E existe o nosso self, com S maiúsculo. O self é a nossa totalidade, o nosso centro de gravidade psíquico. É a pessoa que você nasceu para ser, é a sua essência, a sua vocação, a sua verdade mais profunda. Durante toda a vida, o self nos envia sinais, sussurros, intuições, sonhos. Ele nos aponta o caminho para a nossa realização, para o que Jung chamou de processo de individuação. E o que a sociedade do desempenho nos força a fazer? Ela nos ensina a ignorar esses sussurros, a trair o nosso self em nome do ego. Cada sim que você diz quando sua alma grita não, cada hora extra num trabalho que te esvazia, cada sorriso falso para agradar quem não se importa com a sua essência, é um pequeno ato de traição. E essa traição, essa guerra civil constante dentro de você, consome uma quantidade inimaginável de energia psíquica. Não é o trabalho que te esgota, é o trabalho sem alma. O que a sociedade chama de burnout, Jung chamaria pelo seu nome verdadeiro, a dor aguda de uma alma que foi abandonada por seu próprio dono. O cansaço não é um problema de gestão do tempo, é o sintoma de uma fratura profunda entre quem você é e quem você está fingindo ser. É o grito do seu self que finalmente se cansou de ser ignorado. E aqui estamos nós, esgotados, convencidos de que este cansaço é uma maldição, uma falha de caráter, uma prova da nossa insuficiência. Nós o medicamos, o ignoramos e o empurramos para baixo com mais cafeína e mais força de vontade. Mas e se olhássemos para isso de outra forma? E se este esgotamento, esta exaustão que parece o fim de tudo, for na verdade um tipo de intervenção divina? Uma graça terrível, mas ainda assim, uma graça. É aqui que a dor se torna sagrada. Esta não é uma exaustão comum, é uma exaustão sagrada. Pense nela não como um motor quebrado, mas como uma bússola de dor. Ela não aponta diretamente para o seu norte verdadeiro ainda. Primeiro, ela faz algo muito mais importante. Ela aponta com uma precisão brutal para tudo o que é falso na sua vida. É como a dor física. Quando você toca uma chapa quente, a dor não é sua inimiga. Ela é sua guardiã. É um sistema de alarme que grita: tire a mão daqui, ou você será destruído. Você não amaldiçoa a dor, você a agradece pelo aviso. Sua exaustão psíquica é a sua alma tocando uma vida quente demais, uma vida que não lhe pertence, e gritando para você tirar a mão. Ela é o fusível que queima para proteger o circuito inteiro do seu ser. Ela é a febre que indica a infecção. Ela é a prova irrefutável de que você se desviou tanto do seu caminho, do seu self, que o seu corpo e a sua psique se recusam a dar mais um passo nessa direção falsa. Isso muda tudo, não muda? Você deixa de ser a vítima do seu cansaço e se torna o seu discípulo. A pergunta deixa de ser: como eu consigo mais energia para continuar fazendo o que estou fazendo? E se torna a pergunta mais importante da sua vida. O que esta exaustão está tentando me dizer sobre a vida que estou vivendo? Onde está o vazamento? Qual parte da minha vida é uma mentira tão bem contada que está me custando a própria força vital? E essa bússola sagrada quase sempre aponta primeiro para a mesma coisa, para a nossa maior obra de arte e a nossa pior prisão, a máscara que usamos para sobreviver no mundo. Então a bússola da sua exaustão sagrada aponta, e ela aponta para a sua persona. Persona era a palavra em latim para as máscaras que os atores usavam no teatro grego antigo, para projetar um papel, uma emoção para a plateia.
Jung brilhantemente usou este termo para nomear a nossa máscara social. É o nosso eu de relações públicas, a versão de nós mesmos que apresentamos ao mundo. E aqui está a verdade desconfortável. A persona não é uma vilã. Pelo contrário, ela é uma ferramenta de sobrevivência genial. Ela nos permite navegar no complexo mundo social. É o uniforme que você veste para o trabalho, é a polidez que você usa com o vizinho, é a face competente que você mostra aos clientes. Sem uma persona funcional, a vida em sociedade seria impossível. O problema mortal, a raiz do vazamento da sua alma, não é ter uma persona, é se identificar com ela. É quando a peça de teatro acaba e você se esquece de tirar o figurino. É quando a armadura, que deveria te proteger no campo de batalha social, começa a te sufocar na sua própria casa, na sua própria solidão. Isso acontece quando o seu ego, o gerente da sua vida, se apaixona tanto pela máscara de bom profissional, filho perfeito ou pessoa sempre feliz, que esquece completamente o rosto verdadeiro que existe por baixo. E o que acontece então? Você começa a viver para a plateia. Cada ação, cada decisão, cada palavra é filtrada por uma pergunta inconsciente e terrivelmente cansativa. O que eles vão pensar de mim? Como isso vai parecer? Isso se encaixa no papel que eu estou desempenhando? Manter essa performance 24 horas por dia é o trabalho mais exaustivo do mundo. É como segurar um peso enorme acima da sua cabeça, sorrindo, fingindo que ele é leve. Sua energia vital não está sendo usada para criar, para amar, para viver. Ela está sendo desviada para a manutenção infinita de uma fachada. Então olhe para si mesmo com honestidade. Qual é a sua armadura principal? A do forte que nunca pode pedir ajuda? A do bonzinho que não consegue dizer não? A do bem-sucedido que não pode admitir uma única falha? Você se tornou um ator tão bom na sua própria vida que já nem se lembra mais de como é simplesmente ser você. E quando você vive por tempo demais exilado de si mesmo, vestido com essa armadura pesada da persona, o seu mundo interior começa a exibir os sintomas da desertificação. O self, abandonado, não morre em silêncio, ele adoece. E a doença se manifesta de 3 formas que talvez você conheça bem demais. A primeira é a apatia, o grande deserto cinzento. Lembra-se daquela paixão que fazia seu coração vibrar? Daquela música que te arrepiava? Daquele hobby que te fazia perder a noção do tempo? Onde eles estão agora? A apatia é a ausência de cor. É quando as coisas que deveriam te trazer alegria te trazem apenas indiferença. Não é tristeza, é pior. É um vazio, um encolher de ombros da alma. Você funciona, mas não sente. Você existe, mas não vive. A segunda, paradoxalmente, é a ansiedade. Por baixo da superfície cinzenta da apatia, há um zumbido constante, um alarme de incêndio silencioso. É a energia do seu self reprimido, tentando desesperadamente chamar sua atenção. É o medo constante de que a máscara caia, o medo de ser descoberto como uma fraude. Você está em estado de alerta permanente, mesmo quando está em repouso, porque uma parte de você sabe que a vida que você está vivendo é uma construção frágil. Quantas vezes você se sentiu ansioso sem nenhum motivo aparente? Esse motivo existe. É a sua verdade tentando arrombar a porta da sua consciência. E o que nós fazemos quando confrontados com o deserto da apatia e o alarme da ansiedade? Nós entramos na terceira fase, a fuga. Nós corremos para qualquer lugar que não seja para dentro de nós mesmos. O scroll infinito nas redes sociais, que não é busca por conexão, mas por distração. As maratonas de séries, que não são lazer, mas uma forma de viver outras vidas porque a nossa se tornou insuportável. O excesso de trabalho, que não é ambição, mas uma desculpa para não ter que encarar o silêncio do seu próprio lar. A comida, a bebida, as compras. Qualquer coisa serve como anestésico para a dor de não ser quem você é. Reconhece este padrão? O vazio da apatia, a tensão da ansiedade e a busca desesperada por uma fuga? Isto não é um sinal de fraqueza. É o retrato fiel de uma alma em exílio. É o mapa da sua própria terra devastada. A questão é,
Você está pronto para parar de fugir e começar a escutar o que essa devastação tem a dizer? Se a doença é o movimento perpétuo, a performance infinita e o ruído constante, o antídoto não pode ser mais do mesmo. O antídoto é uma heresia no mundo moderno. É um ato de rebelião radical. É a arte de, deliberadamente, não fazer absolutamente nada. E eu não falo de um descanso para recarregar as baterias e voltar a produzir. Falo de um silêncio que não tem outro propósito senão ele mesmo. Falo do tédio, do vazio, do espaço. Nossa cultura demoniza o vazio. Nós o preenchemos com qualquer coisa. Música, podcasts, notícias, tarefas. O músculo da nossa introspecção está tão atrofiado que a mera ideia de ficar a sós com nossos próprios pensamentos, sem um estímulo externo, se tornou uma forma de tortura. Quando foi a última vez que você se permitiu o luxo do tédio absoluto? Sem um podcast, sem uma série, sem uma tarefa para otimizar. Sentado numa cadeira, olhando pela janela? Assustador, não é? No início, o silêncio não é pacífico. Ele é ensurdecedor, porque é no silêncio que todo o ruído que você vinha ignorando vem à tona. A ansiedade, as preocupações, a voz do crítico interno, tudo grita para preencher o vácuo. É como agitar um pote com água e areia. Enquanto você agita, a água parece turva, homogênea. Para que a areia assente e a água se torne límpida, você não precisa fazer mais nada. Você precisa, justamente, parar de agitar. Não fazer nada é a arte de pousar o pote, de suportar o desconforto inicial da turbulência, confiando que a clareza virá. Porque é neste deserto do silêncio, quando o ruído branco da produtividade finalmente cessa, que você consegue escutar outra coisa. Um som muito, muito sutil. É o sussurro do seu self. A intuição que você ignorou. A tristeza que você não se permitiu sentir. A ideia criativa que foi sufocada pela sua lista de tarefas. A verdade sobre o que você realmente quer e o que você não suporta mais. A cura para a exaustão sagrada não começa com uma nova agenda. Ela começa com a coragem de ficar quieto o suficiente para finalmente se escutar. Então, no silêncio, você ouviu, você sentiu o desconforto com seu trabalho, a fadiga das suas relações sociais, o anseio por algo mais autêntico. A tentação imediata, nascida de um impulso do ego, é a de uma revolução violenta. Vou largar tudo, vou cortar todos da minha vida, vou queimar a máscara e viver como um eremita. Este é um impulso compreensível, mas perigoso. É o pêndulo oscilando violentamente para o outro extremo. É trocar uma tirania por outra. Lembre-se, a persona não é a sua inimiga. A sua identificação com ela é que é. Você não pode viver no mundo moderno sem uma máscara funcional. Você precisa dela para pagar as contas, para interagir, para sobreviver. A jornada não é sobre matar a persona, é sobre destroná-la. É tirar dela o papel de rei e dar-lhe o papel de embaixador. A verdadeira cura, o verdadeiro processo de individuação é uma reconciliação. É sentar a persona e o self na mesma mesa de negociação, com o seu eu consciente como o mediador. Isso significa fazer perguntas difíceis e práticas. Ok, persona, eu entendo que precisamos manter este emprego por segurança. Mas, self, do que você precisa para não morrer de fome aqui dentro? Podemos negociar 1 hora por dia para aquele projeto criativo? Podemos dizer não àquela reunião inútil na sexta-feira à tarde? Ok, persona, eu sei que é importante manter a paz na família, mas, self, você não aguenta mais fingir concordar com certas coisas. Como podemos expressar uma discordância respeitosa, mas firme? Como podemos colocar um limite pequeno, mas real? Isso não é um ato único de bravura, é uma prática diária de pequenos atos de coragem. É uma negociação constante. O objetivo não é a pureza, é a integração. A meta não é viver sem uma máscara, mas ser o mestre da máscara e não o seu escravo.
É saber exatamente quando colocá-la para se apresentar ao mundo e, mais importante, ter a sabedoria e a disciplina para tirá-la quando você volta para casa, para dentro de si mesmo. É aprender a dançar entre as necessidades do mundo exterior e os sussurros sagrados do seu mundo interior. E é nessa dança, nessa tensão equilibrada, que a energia para de lesar e começa a fluir novamente. E assim, você chega a um novo entendimento. A exaustão sagrada não era o fim, era um rito de passagem. Era o funeral necessário da vida que não era sua, para que a sua verdadeira vida pudesse ter espaço para nascer. A meta, você percebe agora, nunca foi se tornar incansável. Isso é uma fantasia da máquina, não do humano. A meta é aprender a carregar um cansaço que vale a pena. Pense nisso. Existe o cansaço esmagador de carregar um peso que não é seu. O peso das expectativas alheias, da sua persona, da mentira. E existe o cansaço profundo e satisfatório de carregar o seu próprio peso. O peso da sua arte, da sua vocação, dos seus valores, do amor que você escolheu dar e receber. É a diferença entre a dor de um músculo atrofiado e a dor de um músculo que cresce após um bom exercício. Uma te destrói, a outra te constrói. O convite desta jornada não é para uma vida sem esforço, mas para uma vida onde seu esforço está alinhado com sua alma, onde você gasta a sua energia preciosa não para sustentar uma fachada, mas para construir uma existência autêntica, tijolo por tijolo. E você se sentirá cansado. Sim, você chegará ao fim de alguns dias exausto, mas será uma exaustão com propósito. Uma exaustão que te lembra que você está vivo, que você está no caminho, que você está lutando a sua luta e não a de outra pessoa. A liberdade não é a ausência de peso, é a alegria de finalmente carregar o seu próprio. E agora a jornada continua com você. Essa voz que você começou a ouvir no silêncio, ela não vai mais se calar. Ela se tornou a sua bússola. E então, eu te pergunto, buscador, quando você finalmente ficou quieto o suficiente para escutar o seu próprio cansaço, qual foi a primeira mentira que ele te contou que você estava vivendo? Deixe essa verdade nos comentários. Leia as verdades dos outros e descubra que, nesta exaustão sagrada, você nunca esteve sozinho.